Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e esse é o capítulo 3, seção 3.7, onde vamos falar sobre o controle de congestionamento no TCP. Esse é um dos problemas bem difíceis, porque uma conexão TCP, quando ela inicia, ela não sabe quanto tem de largura de banda no canal. Então o TCP ele fica buscando descobrir quanto tem, ele vai aumentando ao longo do tempo da conexão, ao longo da conexão, a sua taxa de transmissão. Eventualmente ele vai passar da capacidade da rede, que a rede suporta aquele fluxo. Vão ocorrer buffers, os atrasos nos pacotes, filas, os buffers vão encher e eventualmente uma perda vai acontecer. Esse x aqui está representando uma perda. Quando essa perda ocorre, o TCP reduz drasticamente a sua taxa de transmissão. Cada fonte TCP, cada conexão TCP, ela reduz, no caso aqui, a metade a sua taxa de transmissão. Depois ela continua de novo tentando aumentar a taxa até que um novo evento de perda ocorre. Ele reduz a metade novamente. E vai fazendo assim sucessivamente ao longo da conexão, aumentando a taxa de transmissão linearmente até que ocorra um evento de perda e diminuindo drasticamente, de forma multiplicativa, quando ocorre essa perda. E aí ela vai aumenta novamente até que ocorra um evento de perda e fica assim durante toda a conexão. A gente diz que esse comportamento da taxa de transmissão do TCP é uma taxa de transmissão do tipo dente de serra, em que ao longo da conexão a taxa de transmissão, a vazão, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Isso porque o TCP está testando a largura de banda e está procurando pela largura de banda ideal, que provavelmente é algo aqui no meio, disso tudo, apesar de que ela varia com o tempo também na internet, porque essa conexão TCP está concorrendo com outras conexões TCP e UDP, com outros fluxos nos enlaces da rede da origem até o destino. Bom, como então o TCP faz isso, a gente vai ver agora em detalhes como essa taxa de transmissão é iniciada e, na verdade, antes de chegar nessa fase aqui, dita de dente de serra, existe uma fase inicial de inicialização da conexão TCP. Em termos de desempenho, se o TCP consegue transmitir uma sequência de bytes e depois ele para esperando o ACK, essa sequência de bytes dividido pelo tempo de ida e volta dá aproximadamente a taxa ou a vazão daquela conexão TCP. Essa quantidade de bytes que é transferida, a gente chama ela de janela de congestionamento. A janela de transmissão, na verdade, essa janela ela é o mínimo entre a janela de congestionamento e a janela de recepção. A janela de recepção é aquela janela informada no ACK pelo receptor para dizer quanto de buffer ele tem disponível no receptor para fins de controle de fluxo. Já a janela de congestionamento é essa que o TCP vai ficar aumentando e diminuindo de forma a evitar congestionamento na rede. Então, a taxa de transmissão e o limite de quantos bytes vão poder ser transmitidos esperando um ACK vai ser dado então por esse mínimo entre a janela de congestionamento e a janela de recepção. Tá? A janela de congestionamento, como a gente tem dito, ela é dinâmica. Ela é a função do congestionamento da rede. Se o congestionamento da rede for baixo, não tiver congestionamento na rede, ela vai aumentando a taxa de transmissão. Se houver congestionamento e houver uma perda, essa janela de congestionamento vai ser diminuída. A filosofia é mais ou menos essa. Resta saber agora os detalhes de como o TCP faz isso. Bom, existem alguns eventos que forçam a gente mudar a janela de congestionamento. Um deles é o timeout. O timeout é um evento grave. Significa que o TCP enviou vários segmentos para o receptor e não recebeu nenhum ACK dentro do tempo do timer que foi setado naquela transmissão do primeiro segmento de uma janela. Então, o segmento foi transmitido, potencialmente outros segmentos foram transmitidos também, dependendo do tamanho da janela de congestionamento. O timer expirou e o ACK não chegou. Então, se ocorreu um timeout,
a gente entende, o TCP entende que ele está numa situação de congestionamento muito grave. E ele reduz a janela de congestionamento, essa janela aqui, vou chamar ela só de janela a partir de agora, para facilitar. Então ele reduz a janela para um segmento. Não é um byte, é um segmento. Então se um segmento tem 1500 bytes, essa janela vai ter então reduzida para 1500 bytes, tá? Que é um segmento. Bom, um outro evento que pode ocorrer é a chegada de 3 ACKs duplicados. A gente já viu esse evento para fins de transferência confiável, não é? Se chegarem 3 ACKs duplicados, a fonte TCP já retransmite o pacote que foi perdido, né? Aqui no caso, se chegarem 3 pacotes duplicados, está havendo uma perda. Mas eu ainda estou recebendo outros pacotes, então não é uma perda tão grave. Então, na prática, o TCP corta a janela pela metade, porque ele entende que a rede não está tão congestionada quanto estava na situação de timeout. O TCP ele opera com 2 estados, ou 2 fases. Uma fase chamada partida lenta, ou do inglês slow start, significa que no início da conexão, ou no início dessa fase chamada de partida lenta, a taxa de transmissão é muito baixa. Mas ela cresce rapidamente, de forma exponencial, ao longo da conexão, até que ou ocorra um evento de perda, como um timeout, ou 3 ACKs duplicados, né? Ou o valor da janela passe de um determinado limiar, que a gente vai ver mais à frente. E aí, se passar desse limiar, a gente vai para uma outra fase chamada de fase de prevenção de congestionamento, do inglês Congestion Avoidance. E nessa fase de prevenção de congestionamento é que ocorre aquele dente de serra que a gente viu no slide anterior, onde você tem um aumento linear e um decremento multiplicativo da janela. A gente chama esse aumento linear, o aumento incremental e o decremento, né, a diminuição multiplicativa, de uma técnica chamada AIMD, Additive Increase, Multiplicative Decrease. Vamos ver isso mais à frente. Mas se eu estiver em qualquer uma das duas fases e houver um evento de timeout, eu vou necessariamente para a fase de partida lenta. Ou no início da conexão, eu também vou para a fase da partida lenta. O TCP só vai para a fase de partida lenta nesses dois casos, no início da conexão ou após um timeout. Aqui um exemplo, né? A gente tem duas máquinas, A e B. A está mandando um segmento para B, recebendo um ACK de volta. Esse tempo entre mandar um segmento e receber o ACK de volta é chamado de RTT. No início de uma conexão, ele está na fase de partida lenta, certo? Então, a janela de congestionamento, começa com valor igual a um segmento. No caso aqui, ele definiu um segmento como 500 bytes. Se esse tempo de ida e volta aqui, se esse RTT for de 200 milissegundos, é um tempo de ida e volta relativamente grande, talvez continental, né? Intercontinental. Bom, a taxa de transmissão dessa conexão inicial seria de MSS dividido por RTT, o que daria 20 kilobits por segundo, que é muito pouco, né? 20 kilobits por segundo é realmente uma taxa muito baixa. Por isso que essa fase é chamada de partida lenta, porque ela inicia de forma lenta. Mas assim que ele recebe o primeiro ACK, ou seja, 200 milissegundos depois, ele já dobra a taxa de transmissão. E recebendo o terceiro ACK, ele quadriplica, né? Então temos a taxa de transmissão sempre dobrando a cada ACK recebido, ou a cada janela, a cada RTT. Então nessa fase, a taxa de transmissão dobra a cada RTT. Na implementação, aqui para fins de implementação, a cada ACK recebido, você incrementa a janela de um segmento por ACK recebido. Se você tem aquela implementação do ACK retardado, e aí o seu ACK está representando 2 segmentos, você tem que incrementar por 2, ou seja, pela quantidade de bytes indicada no campo ACK, né? Mas para simplificar aqui, vamos assumir que a janela no início era um segmento, recebi um ACK e incrementei de 1, ficaram 2 segmentos. Aqui eu enviei 2 segmentos, se eu recebo 2 ACKs, um para cada segmento, a minha janela vai
passar de 2 para, quando recebe o primeiro ACK, para 3, depois para 4. Então, ao final do RTT, ao final desse ciclo de ida e volta, né, de enviar os segmentos e receber os ACKs, a janela passou a ser 4. Então era 1, depois 2, depois passou a ser 4. E nessa fase de partida lenta, a janela vai crescendo assim exponencialmente, dobrando a cada RTT, duplicando, né, a cada RTT, até que atinja um limiar. Então, quando essa janela atingir um limiar, ele vai para uma nova fase. Esse limiar na implementação do TCP é chamado de SS Threshold. SS é de Slow Start. Então, Slow Start Threshold, limiar da fase de partida lenta. Tá? Então, esse limiar ele é definido também no início da conexão. E ele também é variável. Tá? A gente muda esse limiar ao longo da conexão. Então, se ocorre um evento de perda, o limiar ele é definido como a metade da janela anterior. Então, se eu tinha uma janela grande, né, e houve uma perda, o limiar após a perda, então, vai ser setado, vai ser configurado, definido, como metade da janela anterior, da janela de quando ocorreu a perda. Se o valor da janela passa do limiar, o TCP sai da fase de partida lenta e vai para a fase de prevenção de congestionamento. Se em qualquer uma dessas duas fases, partida lenta ou prevenção de congestionamento, ocorre um timeout, o TCP reduz o limiar pela metade do que era a janela anterior, seta a janela para 1 e vai para a fase de partida lenta. Tá? E seta o contador de ACKs duplicados em 0. Bom, se o TCP recebe ACKs duplicados, ele vai incrementando esse contador. Se esse contador chega a 3, ele percebe que houve uma perda. Então, ele vai para a fase de prevenção de congestionamento e a gente vai falar disso já já. Porque tem um detalhe aqui nesse processo de quando ele percebe que a perda ocorreu por 3 ACKs duplicados. Aqui é a inicialização dessa máquina de estados, em que no início a janela é setada para um segmento, o limiar aqui nesse exemplo foi setado para 64 kilobytes e o contador de ACKs duplicados em 0. Cada vez que ele recebe um novo ACK, ele incrementa a janela de um segmento, nessa fase, né, de partida lenta, e o contador de ACKs duplicados vai ser setado novamente para 0. Bom, na fase de prevenção de congestionamento, ela é incremental, né? A janela ela aumenta de um segmento a cada RTT. Observa que na fase de partida lenta, a janela dobrava a cada RTT. Agora ela incrementa de um segmento a cada RTT. Na prática, a implementação é que a cada ACK recebido, ele aumenta a janela de 1 sobre a janela. Então eu tenho 1 sobre a janela. Quando eu receber N segmentos, que é o tamanho da janela, eu vou então incrementar a janela toda de 1. E essa é a ideia. A ideia é que então, a cada ACK ele incrementa a janela em um segmento um segmento por RTT no total dos RTTs, mas a cada ACK 1 sobre janela. Né? E quando ocorre uma perda, ele corta então a janela ao meio, na metade, a perda por ACK duplicado. Né? E essa então técnica é chamada de AIMD, como eu disse, Additive Increase e Multiplicative Decrease, em que a janela é aumentada linearmente de um segmento a cada RTT ao longo da conexão, se não há perdas, e se ocorre perda por ACK duplicado, por 3 ACKs duplicados, então a janela vai ser configurada para metade do que ela era antes, então ela é decrementada de forma multiplicativa, ou seja, multiplicando por um meio, né? Multiplicando por um meio. Ok. Aqui é interessante citar que aqui a perda, na verdade, é o evento de perda que é inferido, né, é detectado pela ocorrência de 3 ACKs duplicados. Então, se a fonte TCP está recebendo 3 ACKs duplicados, ela infere que houve uma perda. E aí ela faz aquela retransmissão rápida que a gente viu lá na seção de transferência confiável, 3.5, mas ela faz também a recuperação rápida, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, são 3 estados aqui
porque na verdade a recuperação rápida e a prevenção de congestionamento são muito parecidas. Tá? O TCP inicia na fase de partida lenta. Se ocorre um timeout, ele continua na fase de partida lenta. Nessa fase de partida lenta, conforme ele vai recebendo ACKs, a janela ela vai crescendo exponencialmente, ou seja, dobrando a cada RTT. Quando o valor da janela passa do limiar, aquele limiar que é definido no início da conexão, 64 kbps, por exemplo, ele vai para a fase de prevenção de congestionamento. Quando ocorre uma perda, ou uma detecção de perda, né, uma inferência de perda, pela chegada de 3 ACKs duplicados, ele vai para uma fase chamada de recuperação rápida. Nessa fase de recuperação rápida, a janela é setada pela metade, o limiar também é setado pela metade do que era a janela anterior, e ele passa então para a fase de prevenção de congestionamento. Ok? Em qualquer uma dessas fases, se ocorre timeout, ele volta para a parte de para o estado, né, de partida lenta, diminuindo a janela para um segmento e crescendo de forma exponencial. Então aqui ele cresce de forma exponencial, aqui ele cresce de forma linear, sendo que ele passa para essa fase aqui de recuperação rápida, setando a janela para metade e o limiar para metade, quando ocorre uma perda por 3 ACKs duplicados. Ok? Aqui um exemplo, e aqui esse exemplo já inclui 2 implementações diferentes do TCP. O TCP Tarro e o TCP Rhino. O TCP Tarro ele não implementava essa função de recuperação rápida. Então o que acontecia? No TCP Tarro, ele tinha a fase de slow start, em que ele cresce de forma exponencial até chegar num limiar, e aqui o limiar está setado em 8 segmentos. E aqui a gente observa que a gente está contando por segmento, e aqui rodadas de transmissão são exatamente aquelas rodadas entre o envio da janela e a recepção dos ACKs. Tá? Então aqui eu estou assumindo que eu recebi o ACK da janela da primeira rodada, recebi o ACK da segunda. Né? Quando eu recebo o ACK da primeira rodada, minha janela dobra e vai para 2. Quando eu recebo os ACKs da segunda rodada, a janela dobra e vai para 4. Quando eu recebo os ACKs da terceira rodada, ela dobra e vai para 8, e por aí vai. Chegando no limiar, né, sendo a janela sendo igual ou maior que o limiar, a gente passa para a fase de prevenção de congestionamento, que é essa fase aqui em que a janela cresce de forma linear. Né? Então, onde a janela vai sendo incrementada de um segmento, então estava em 8, foi para 9, depois 10, 11, 12, a cada rodada de transmissão, ou a cada RTT. Se ocorre qualquer evento de perda, no TCP Tarro, ele diminui de novo a janela para 1 e começa tudo de novo. Fase de slow start e depois prevenção de congestionamento. Já numa versão mais recente do TCP, que é a mais próxima das versões usadas hoje em dia nos sistemas finais, o TCP Rhino já implementa essa recuperação rápida, onde na recuperação rápida, a janela, tanto a janela de congestionamento, quanto o limiar, caem a metade do que era antes. Então, se era 12 antes, e quando houve a perda, ela caiu para 6. E cai para 6 e continua, né, entra ou continua na fase de prevenção de congestionamento. Uma dica aqui é toda vez que você observar que a janela, o valor da janela, está acima do limiar, o TCP está na fase de prevenção de congestionamento. Toda vez que o valor da janela estiver abaixo do limiar, é porque o TCP está na fase de partida lenta. Tá? Então aqui, ó, o valor da janela está abaixo do limiar, fase de partida lenta, cresce exponencial. O valor da janela está acima do limiar, cresce linearmente, fase de prevenção de congestionamento. No TCP Rhino e versões atuais do TCP, essa queda abrupta da janela do que ela estiver para 1 só ocorre quando houver um timeout. Se houver uma perda por 3 ACKs duplicados, o valor da janela cai a metade e o limiar também cai a metade. Tá? Quando há uma perda por timeout, a janela cai a 1 e o valor do limiar cai a metade do que era a janela anteriormente.
Então, se era 12, passa a ser 6. Ok? O limiar, então, sempre vai cair a metade do que era antes. Então, o limiar é mais fácil da gente decorar. É sempre a metade do que era a janela antes, não o limiar antes, tá? Sempre a metade do que era a janela antes. Então, o limiar, ele, quando há um evento de perda, timeout ou acto duplicado, se a janela aqui era 12, ele vai cair a 6, o limiar passa a ser 6. Já a janela, ela cai a 1 se a perda foi por timeout, ou cai a metade, assim como o limiar, se a perda foi por 3 actos duplicados. Esse é basicamente o resumo do funcionamento do controle de congestionamento do TCP. Em resumo, quando a janela é menor que o limiar, está na fase de partida lenta, falamos isso, e a janela cresce exponencialmente. Quando a janela está acima, né, maior ou igual que o limiar, o remetente então já está na fase de prevenção de congestionamento e a janela cresce linearmente. Quando ocorre detecção de perda por 3 actos duplicados, o limiar cai a metade do que era a janela antes. Quando ocorre o timeout, o limiar cai a metade do que era antes e a janela cai a 1. Assim, no evento de 3 actos duplicados, tanto o limiar quanto a janela caem a metade do que era a janela antes. No caso aqui, ele botou aproximadamente a metade, porque na implementação de algumas implementações do TCP, a janela de congestionamento cai a metade do valor anterior, mais um deltazinho, mais 3 em alguns casos, né? Mais 3 segmentos, enfim. Mas, para fins didáticos, tanto a janela quanto o limiar caem à metade. Observe que isso aqui é um funcionamento típico do TCP, mas que ele não afeta muito o protocolo. Eu posso ter um TCP Tarro falando com um TCP Rhino. Então, eu posso ter um lado, o remetente, rodando o TCP Tarro, onde ele é mais conservador e qualquer evento de perda ele cai a 1, as janelas de congestionamento, e lembra que a janela de congestionamento dividido pelo RTT dá uma aproximação da vazão do TCP. Né? Mas ele fala também, se o outro lado da conexão, o destinatário, for um TCP Rhino, eles vão se falar naturalmente, só que o TCP Rhino é um pouco mais agressivo, né, na forma de transmitir, porque a janela dele não cai tanto quando ele percebe que a rede está congestionada. Ok. Sobre a vazão, então, a gente já falou que é aproximadamente a vazão sobre a RTT, mas na prática, como a gente viu que ocorre aquele dente de serra, né, em que a janela cresce linearmente, ela pode cair até esse valor aqui, ó, no caso do TCP Rhino, depois crescer novamente, cair novamente até um outro limiar e por aí vai. Na prática, se eu tenho um ponto em que há perda e esse ponto, a janela é W, e depois ele passa para W sobre 2 durante um RTT, a vazão média ao longo dessa conexão vai variar entre W sobre 2 e W, dividido por RTT. Ou seja, vai chegar a 0,75 W em média, dividido pelo RTT. Varia entre meio e 1 W por RTT. Né? Mas ela varia. Então a vazão média seria 0,75 W dividido por RTT. Em alguns estudos, aqui é um relato de um estudo, né, mostrando também a influência da taxa de perda com a vazão, né? E o que é comentado aqui, o destaque aqui é que em algumas redes que a capacidade é muito alta, 10 gigabits por segundo, para que a vazão do TCP chegue próximo a 10 gigabits por segundo, com segmentos, né, MSS de 1.500 bytes e um RTT de 100 milissegundos aproximadamente, a janela teria que crescer para 83.333 segmentos, que é muito grande, né? Lembra que ela começa com um segmento e vai dobrando. Né? Então existem novas versões do TCP, e aí existem TCP High Speed TCP, Cubic TCP, Fast TCP, são versões do TCP com uma taxa de crescimento maior do que as taxas de crescimento tanto da partida lenta quanto do evitar congestionamento.
Então, se o TCP percebe que ele está numa rede de alta velocidade, ele então aciona um modo de crescimento da janela mais rápido em outras versões do TCP que estão em fase de pesquisa. Tá? Então, para fins didáticos, é só importante vocês saberem que existem outras versões de TCP, além da Tarro, que a gente viu aqui no slide anterior, além da Rhino, existe o New Rhino, existe o TCP Westwood, que tem uma pequena variação para ambientes sem fio, existe o Snoop TCP, que também é para ambientes sem fio, existe, deixa eu ver, outras variações de TCP. Como eu falei, Cubic TCP, High Speed TCP, Fast TCP, são várias implementações, diferentes implementações do TCP. E o interessante é que, assim como o Tar e o Rhino se falam, o TCP Vegas também, que é interessante porque ele reage não só a perdas do TCP Vegas, mas também reage a variações no atraso ao longo da conexão. Ele aumenta e diminui a taxa de transmissão dele, a janela, né, de congestionamento dele, conforme ele percebe variações no atraso, antes mesmo que uma perda ocorra. Legal, né? Todas essas versões de TCP elas se falam, elas seguem o mesmo protocolo. O formato do pacote do segmento TCP é aquele mesmo que a gente apresentou no início do capítulo 5. Então, todas essas versões são diferentes versões de como alterar a janela de congestionamento. A versão mais adotada hoje em dia é o TCP Rhino ou New Rhino, em que você tem esse comportamento de partida lenta, crescimento linear após na fase de prevenção de congestionamento, o AIMD, né, então a queda metade quando há uma perda por 3 ACKs duplicados, e aí esse funcionamento de dente de serra que a gente tem falado desde o início dessa aula. Uma característica interessante do TCP é que ele é dito justo. Aqui a gente está usando esse termo equidade, de justiça do TCP, quando eu tenho duas conexões de TCP competindo por um enlace, como o TCP ele reduz a taxa de transmissão de cada conexão, né? Cada conexão individualmente reduz a sua própria taxa de transmissão. Quando percebe que há congestionamento, ou quando percebe que houve uma perda por ACK duplicado, e ele diminui a metade, essas conexões acabam convergindo para algo próximo do justo. E aqui é uma pequena animação. Imagina que no início da conexão, num determinado instante de tempo, a conexão 1, uma conexão aqui, esteja com uma taxa relativamente alta. Tá? E a conexão 2 está com uma taxa bem baixinha. Tá vendo? Bom, ambos vão aumentando a sua taxa de transmissão, a sua janela, né, de forma aditiva, de forma incremental, até que eles passam do limiar em que deveriam, né, da capacidade da rede, do R sobre 2, e aí começa a haver fila e pode haver perda. Quando a fila está cheia, a perda ocorre para ambos os fluxos. Né? Vai ocorrer uma perda para um pacote da conexão 1, depois ocorre uma perda para um pacote da conexão 2, e por aí vai. Então, nessas situações de perda, ambas as conexões vão diminuir a sua taxa de transmissão à metade. Então, da conexão 1, que estava nesse valor alto aqui, vai diminuir para metade, vai vir para esse. E a conexão 2, que estava nesse valor aqui, também vai diminuir a metade e vai para esse valor. E eles vão continuar aumentando linearmente. Quando ocorre perda, decrementa de forma multiplicativa. Aumenta linearmente, decrementa de forma multiplicativa. E fica assim até que eles chegam nesse comportamento justo, em que a vazão de ambos fica aproximadamente R sobre 2 no instante que a rede está 100% ocupada, né? Mas elas vão crescendo juntos com taxas semelhantes. Isso é verdade para conexões que têm um RTT parecido, tá? Mas se você tiver uma conexão aqui curtinha, e uma conexão curtinha aqui, que passa só por 2 roteadores, por exemplo, e uma conexão que passa por N roteadores, ou seja, daqui ele ainda vai para vários outros roteadores, e o RTT é muito mais longo, como essa conexão 2 demora a receber ACKs, ela demora mais a aumentar a sua taxa de transmissão. E aí com isso, né, aumentar a sua janela. E aí com isso, a justiça entre as conexões 1 e 2 não fica tão justo. O compartilhamento de um enlace de gargalo, mesmo que esse seja um enlace de gargalo, a conexão
TCP1 tende a aumentar a taxa de transmissão dela mais rapidamente que a conexão 2, porque o RTT é diferente. Tá? Mas se o RTT for aproximadamente igual, ambas as conexões devem então chegar num compartilhamento justo da banda, como a gente viu nessa animação. Bom, justiça e UDP. Né? Várias aplicações multimídia não usam o TCP, a gente já falou sobre isso, porque o TCP introduz muitas variações no atraso, principalmente, né? E essas aplicações multimídia toleram alguma perda, então elas acabam usando o UDP. E elas poderiam até transmitir numa taxa constante e ignorar o congestionamento da rede. Mas a gente sabe que, na prática, mesmo as conexões multimídia que usam o UDP, aplicações multimídia que usam o UDP, elas acabam também usando alguma forma de adaptação diferente do TCP, modificando o seu codificador para que a taxa que ele transmita do áudio e de vídeo possa variar, sofrendo sim algumas perdas, mas também reage ao condicionamento para ser amigável ao próprio TCP. Né? Observem que se a aplicação multimídia que roda sobre o UDP transmitisse numa taxa constante e alta, ela poderia prejudicar outras aplicações. Né? Então, hoje em dia, praticamente todos os fluxos multimídia, né, sobre o UDP, eles também são adaptativos e fazem essa adaptação na camada de aplicação. Né? Adaptam a sua taxa de transmissão na camada de aplicação, adaptando ao codificador, normalmente, do áudio e do vídeo. Bom, ainda sobre justiça, né, aqui é um bugzinho, equidade, justiça entre conexões TCP e conexões TCP paralelas, aqui pode ter um problema, porque se eu tiver um browser abrindo N conexões, aqui no caso 10 conexões ou 9 conexões, quando eu estou competindo com uma outra conexão TCP, que é apenas uma, aquele que usou 10 conexões, ele acaba recebendo, então, ou 9 conexões, né? Ele acaba recebendo 9 vezes mais banda do que aquela outra conexão que usa apenas uma. Tá? Então é uma certa injustiça. Vários navegadores abrem conexões TCP paralelas exatamente para tentar obter um melhor desempenho. Tá? Mas é só uma observação que aquela análise de justiça que a gente viu aqui, ela serve para 2 sessões concorrentes, mas se eu tenho 9 sessões de um usuário competindo com uma conexão TCP de outro usuário, o usuário que tem 9 conexões TCP, ele vai receber 9 vezes mais banda do que o que tem uma conexão TCP apenas. Ok? Ok. Bom, gente, com isso a gente conclui o capítulo 3 sobre a camada de transporte, sobre o TCP. A gente viu vários assuntos, multiplexação e demultiplexação, que está presente tanto no TCP quanto no UDP. Depois, transferência de dados, controle de fluxo, controle de congestionamento, que estão presentes apenas no TCP. Vimos algumas técnicas que são usadas, não é? ACK cumulativo, timeout, temporizadores. No caso do TCP, ele consegue fazer a transferência de dados confiável com apenas um temporizador. Controle de fluxo, onde de forma determinística o TCP não inunda o buffer do receptor. Controle de congestionamento, que a gente acabou de ver hoje, em que o TCP vai testando quanto de banda existe na rede, vai incrementando ou decrementando a sua janela de congestionamento e percebendo perdas, né, e reagindo às perdas. Implementa técnicas de retransmissão rápida quando recebe 3 ACKs duplicados e não espera então o timeout estourar para retransmitir. E implementa também a recuperação rápida. Observa que retransmissão rápida é diferente de recuperação rápida. Ambos são disparados pelo mesmo evento, que é a chegada de 3 ACKs duplicados. Mas a retransmissão rápida envolve retransmitir o segmento perdido sem ter que esperar que o timer estoure, sem ter que esperar pelo timeout. Enquanto que a recuperação rápida no controle de congestionamento indica que eu não vou diminuir a janela de congestionamento para 1, vou diminuir apenas a metade quando há um evento de perda detectado por 3 ACKs duplicados. Tá? Alguns outros detalhes ainda, o ACK retardado, que é implementado na transferência de dados confiável e explora aquela função do ACK cumulativo, né?
É, é importante vocês estarem bem claros que o controle de fluxo é diferente do controle de congestionamento, né? Enfim, existem mais vários detalhes no livro, como eu sempre recomendo aí ao final de algumas sessões e capítulos, recomendo que leiam o livro para verem mais detalhes sobre a implementação e o funcionamento tanto do DP quanto do TCP.